Meninos, tudo bem com vocês? Bem, vamos lá, né? Hoje nós vamos, entre outras coisas, né? Vocês estão vendo aí, a gente está fazendo uma rápida revisão sobre alguns itens que nós já havíamos trabalhado. E você, que é aluno do oitavo ano, né? Se você tem uma memória razoavelmente boa, você lembra que a gente já trabalhou um pouquinho sobre crase no ano passado. Só que, é claro, eu passei bem de leve justamente para não sobrecarregá-los. Muito mais com a intenção de antecipar algumas coisas do que com a intenção da gente se aprofundar nesse tema. Pois bem, esse ano nós precisaremos nos aprofundar um pouco mais. E eu vou fazer com vocês aí, né, uma rápida explicação sobre os conceitos mais básicos da crase, tá bom? Então, ó, vem comigo, bora! É isso aí, meninos. Vamos lá, né? Indicação de crase. Bem, observe isso, né? Eu estou falando indicação, não estou falando acento, tá? Bem, vamos lá, né? Vamos primeiro partir para isso. Vamos definir o que é crase, afinal. Crase, meninos e meninas, é a fusão de duas vogais da mesma natureza, ou seja, duas vogais que são iguais, né? A gente tem essas duas vogais, uma ao lado da outra, né? Por alguma razão, e aí a gente fala como se fosse uma só. É um fenômeno sonoro muito comum na fala. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu via a bola amarela ali. Olha só, hein? Presta atenção como eu li isso aí, hein, gente? Eu via a bola amarela ali. A gente fala assim no dia a dia? Não, né? A gente não fala assim. A gente normalmente fala o quê? Eu vi a bola amarela ali. Então, o que ocorre? Eu acabo fundindo o via a bola amarela, né? Eu fundo esses dois as e é claro, né? E o amarela ali. Como eu não falo, raramente a gente vai dizer isso, né? Eu via a bola amarela ali. Não, eu vi a bola amarela ali. Olha, dá quase um trava-línguas, hein? Tudo bem, meninos? Isso ocorre na nossa fala, normalmente, tá? E não tem nada de errado nisso. Todo mundo entende, ninguém nunca reclamou disso. E é claro, né? É muito mais comum no português atual com a vogal A, porque ela é muito usada, ela é muito comum. Na escrita, a gente usa esse acento, a gente chama acento grave. O nome do acento não é crase. O nome do acento é acento grave. E ele é grave porque ele está, ó, à esquerda. O acento à direita é chamado de acento. Isso mesmo. Acento agudo, ok? Bem, prosseguindo. A crase não é o nome do acento. O acento grave, ele na verdade, ele não indica um som. Ele mostra que duas vogais as estão sendo pronunciadas como uma só. Entende? Isso ocorre, né? Essa vogal dos dois as ocorre tanto na fala quanto na escrita. E por que eu estou dizendo isso? É muito comum, né, a gente ver pessoas lendo textos, né, que tem ali o acento indicador de crase, que tentam produzir esse som de um jeito diferente. Ah, embora muitos digam, por exemplo, né, no caso dali do vou à feira, ocorre crase. Então, é muito comum as pessoas tentando, claro, né, ser muito corretas ou em situações muito formais dizerem, olha, vou à feira. Não, na verdade não, né? Esse acento indicador, ele como o próprio nome fala, né? Ele apenas indica que duas vogais que seriam separadas estão sendo pronunciadas juntas, tá? Então a gente escreve vou à feira justamente porque é assim que a gente fala. E é claro, e na escrita eu deixo claro que esse A único, A, esse som único, igualzinho, né? Qualquer outro A, ele é apenas uma. Aqui tem um A, mas dentro desse A temos dois As que estão unidos, estão fundidos como um só, certo? Bem, a crase ela pode ser a fusão, ou seja, né, esse fenômeno, né, ocorre aí quando a gente diz de uma vez só, ao mesmo tempo, tudo junto, a preposição a mais o artigo feminino a ou seu plural as. É o caso mais clássico. Por exemplo, vou à feira. Esse à feira a gente pronuncia desse jeito mesmo, tá? Igualzinho a.
Só que dentro desse a tem o a de preposição e o a de artigo. A crase também pode ser a fusão da preposição a mais a vogal inicial dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo. E claro, né? E os vogais aí que podem existir, tá bom? Então, olha só. Irei àquele cinema. Esse aquele é o quê? A preposição, porque se eu vou a um lugar. E aquele é uma preposição, é um pronome demonstrativo, tá? Então, nesse caso, ó, irei àquele, normal, tá? Pronuncia de boinha, sem problema nenhum. Esse a está indicando que, junto com o a do aquele, tem o a de preposição. A mesma coisa é com relação a aquilo, né? Referiu-se àquilo, igualzinha a pronúncia. Eu só indico que houve essa fusão, né, entre a preposição a e a vogal a do aquilo. Olha a avião voando. A crase pode ser também a fusão da preposição a mais o pronome demonstrativo a ou o pronome demonstrativo as. Isso, professor, isso eu não sabia. A gente vai ver alguns exemplos e eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Por exemplo, ó, esta mobília é igual a que comprei. É muito comum a gente falar isso. Por quê? Nem sempre a gente vai dizer esta mobília é igual a aquela que comprei. E a gente nem sempre diz, né, é igual àquela. Entende? E olha que coisa interessante, né? Ocorre aquele caso do aquela, mas a gente pode também, né, no lugar do aquela, usar simplesmente a vogal a, que também funciona como pronome demonstrativo, tá bom? A crase, ela também ocorre em outros casos, né? Quando a gente aí quando nós teríamos duas vogais as, né? E a gente usa uma só. E aí vamos ver em quais casos ela também ocorre, esse fenômeno ocorre. Indicação no número de horas. Por exemplo, eu cheguei às 3 horas. Percebe? Nenhuma diferença na pronúncia, apenas a indicação de crase. As aulas de manhã começam às 7 horas. Perfeito. As aulas de tarde têm início às 13h20. Alguma dúvida aqui, meninos? Não, né? Tranquilo. Bem, a crase ocorre também quando a gente usa a expressão a moda de. Mesmo que a palavra moda esteja oculta, a gente não diga. Por exemplo, ó, vestir-se a Luís XV. Ou vestir-se à moda de Luís XV. Eu tenho o hábito de sair à francesa, ou seja, de sair discretamente, sem me despedir de muita gente. Certo? Outro caso que a crase também ocorre é em expressões adverbiais femininas. Por exemplo, voltarei à tarde. Tarde é uma expressão, aliás, à tarde é uma expressão adverbial feminina. Comprei a prestação. Ok, também é feminino, porque prestação é uma palavra feminina e essa expressão é uma expressão adverbial feminina. Vire à direita, expressão adverbial feminina. Certo? Só que, olha, dentro desse caso das expressões adverbiais femininas, tem uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é que as expressões adverbiais femininas que indicam instrumento ou meio, elas não possuem, elas não têm esse acento grave. Por quê? Porque não ocorre aqui uma fusão entre um a de artigo e um a de preposição. Ih, professora, não entendi. Simples. A gente vai ver mais para frente alguns macetes, né? Que quando a gente substitui a palavra, por exemplo, máquina, por um equivalente masculino, se ocorre ao, tem crase. Se não ocorre ao, se continua a, é sem acento indicador de crase. E vamos ver, ó. Escrever a máquina, feminino. Escrever a lápis, lápis é masculina, uma palavra masculina. Ocorre crase aqui? Se não ocorre crase no masculino, não ocorre no feminino. Fechamento à pressão, a mesma coisa. Se não ocorre crase no fechamento a vácuo, vácuo, que é uma palavra masculina, né? Não ocorre também
no equivalente feminino. Tudo bem? Bem, aqui nós temos um quadro de resumo, tá? Né, para você que é aluno objetivo, tá ali na sua apostila. Quando ocorre, quais são os casos especiais e a definição, né? Crase, relembre-se, é um fenômeno sonoro, fonético, quando nós pronunciamos dois As como um só. Em português, nós indicamos pelo acento grave, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, peça auxílio, ajuda, apoio ao professor, que nós teremos todo o prazer em ajudá-los. É isso aí, meninos. Bora, né? E bons estudos. Bem, galera, espero que vocês tenham entendido, né? Essas explicações mais básicas. Oportunamente, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo passar para vocês alguns hacks, alguns esqueminhas, né? Para que você consiga saber quando usa, quando não se usa, não precisar decorar todos esses conceitos. É importante você entender esses conceitos, mas tem momentos em que você vai ficar com dúvida. E aí você vai ter que pensar, que estratégia eu posso usar? Pois bem, faremos isso aí nas próximas aulas, tá bom? Até lá, tchau, tchau!